agora. Bom, o trabalho começou aqui com uma pesquisa de uma semana, mais ou menos, em Caruaru. O meu trabalho, essencialmente, é muito focado em acervo fotográfico. Então eu vim muito focado nisso, acabei passando quase todo o tempo vendo os documentos aqui do museu da fábrica. Mas nesse período entre a pesquisa e a realização, algumas coisas no trabalho acabaram mudando, até no meu foco de pesquisa. Então toda a minha pesquisa acabou ficando um pouco de lado e eu acabei focando um pouco mais nos materiais para montar o trabalho. Essencialmente seriam construídos 3 monumentos. Seria o monumento à névoa e sua vítima, que é um pouco uma homenagem ao único funcionário da fábrica que faleceu aqui dentro. E ele faleceu em função da névoa que tinha nesse espaço. A fibra do caruá soltava, ela ficava batendo na máquina, soltava essa fuligem, só que tinha uma neblina. Diz que você não enxergava de uma máquina a outra. E isso, como tinha essa partícula, era muito fácil de incendiar. E uma máquina deu um defeitozinho, alguma coisa, deu uma faísca e explodiu. Voou um barril, diz que atravessou. O cidadão morreu aqui e a máquina que deu problema foi lá. Esse barril atravessou e ele morreu pra cá. É muito curioso do Rafa ter escolhido o meu trabalho para esse canto, mesmo sem saber da história. Que é esse último trabalho aqui do fundo. O outro monumento seria é uma placa chamada Trancado Vivo, ou Monumento ao Barro, que remete à frase do Vitalino, que ele foi criado trancado vivo, além de analfabeto, foi criado trancado vivo, que é muito a essência do barro, que ele está vivo, mas ele está enterrado, né? Você recolhe aquilo para depois isso ter uma nova vida. E o terceiro, que é o único trabalho que não está aqui na exposição, que é o Monumento à Permanência. Teve um funcionário da fábrica que, quando a fábrica fechou, a multa rescisória dele, ao invés de ele pegar em dinheiro, ele preferiu pegar em máquinas. Então hoje ele tem 2 ou 3 máquinas daqui funcionando. Ele deu uma sobrevida à fábrica Caruá. E aí a gente instalou uma placa de monumento, como essas que estão aqui no trabalho, na casa dele. Então quase que uma homenagem. E sei lá, talvez seja o trabalho que faz melhor esse link dessa questão social da exposição. É um trabalho que não vai ser visto por público, mas que vai ser visto pelos populares, pela população de fato. E foi muito curioso, porque foi muito emocionante instalar isso na casa dele. Ao mesmo tempo que é uma obra, não deixa de ser uma homenagem, né? Ele ficou super feliz, quis escolher o lugar. Aí ia ser fora da casa, ele não deixou, porque ele ficou com medo de roubarem a placa. Ela tem essa coisa dourada, tudo isso chama atenção. Ele falou, imagina, que o pessoal rouba até o número da casa, eles vão me roubar essa placa. Ele também se apegou àquilo. Aí foi montado numa coluna dentro da fabriquinha, que é a fábrica, a casa dele, que dá pra ver de fora, tá atrás de uma grade. E algumas coisas do trabalho se transformaram aqui, além da questão da pesquisa. Esse trabalho não era exatamente assim, então eu acho que esse período aqui dentro da fábrica, trabalhando, isso ajudou muito na concepção do trabalho. Tanto na questão dos materiais, quanto na questão do fazer, de ficar aqui, de ir, voltar, de repensar o trabalho aqui dentro. Não sei o que mais. Aquela fotografia também faz parte. Esse foi um dos trabalhos que nasceu aqui. Enquanto os outros trabalhos não se resolviam, voltei para o museu, essas imagens estavam por ali, e aí acabou surgindo um quarto trabalho, que ele não é um monumento, talvez seja o único dos trabalhos que não leva esse nome. Ele é a fotografia de frente com a cabeça descoberta, que é a legenda que vinha na ficha dos funcionários da fábrica, que era para eles colarem a foto. E tem muitas das fichas que não tem a foto, porque os funcionários têm voltado para buscar essa ficha por uma questão de comprovação, de previdência e tudo mais, de aposentadoria, e eles roubam a foto para guardar, porque deve ser uma coisa muito de memória. São todos muito jovens, a maioria era criança até que trabalhava, então deve ser como guardar como memória. E essas fotos estavam aqui, então na verdade foi um link entre as fichas e essas fotos que estavam aqui, que na verdade a cabeça está coberta. E eu me apropriei dessa faixa que foi pintada no espaço, quase como uma submersão dessa forma. Da faixa para baixo ela deixasse de existir.
E aí ontem, depois do trabalho pronto, eu acabei descobrindo que essa faixa teve até outras funções, tem uma questão quase que política aqui dentro, de uma demarcação de território, de polícia e tudo mais, que esse era o espaço deles, mas isso talvez seja uma nova camada do trabalho, que nem tinha sido pensada, mas acho que talvez isso possa desenvolver agora. Dos trabalhos que você está apresentando aqui, é o único que traz a fotografia. Exato. Que é o seu trabalho. Né? Que é o que eu sempre usei, né? Então talvez ele tenha vindo também para fazer essa ponte, para não dar um passo tão largo dentro da produção. E aqui foi até curioso, ontem a gente estava conversando sobre a legenda, de como definir. Eu fiquei muito na dúvida se isso eu continuava chamando de 3 trabalhos ou um trabalho só, porque na verdade ele acabou se integrando com o espaço. Eu fiz questão de deixar esse espaço vazio. Eu acho que isso tudo, essa sala faz parte do trabalho, justifica esse empurrado, não simplesmente por não caber. Eu acho que foi a questão de pensar o espaço da fábrica comunicando com o trabalho, tanto que os dois conjuntos de janela estão fechados, então não é simplesmente montar o trabalho como numa galeria branca e tudo mais. Tem uma relação com o espaço. Sim, acho que tem que ter um respeito, né? Acho que não adianta a gente querer entrar tão forte aqui, não, o trabalho é esse, vamos fazer uma parede, vamos fazer um teto, vamos pintar, não. Eu acho que o trabalho tem que conversar com o todo. Acho que a fábrica é mais importante do que os trabalhos. Isso, vocês têm alguma pergunta? Então, Eu tenho uma pergunta. O vidro, tu usou, tem um porquê que está usando vidro? o vidro é uma peça recorrente nos meus trabalhos. Essa história de trabalhar com as fotografias de acervo, mas sempre criando velaturas. Eu tenho uma série grande de trabalhos onde eu uso a moldura, passa a fazer parte do trabalho. Então o vidro comum é tocado por um vidro jateado, fazendo uma analogia com neblina, com névoa. Então aqui ele entra como isso também, que não é um vidro comum, é um vidro jateado, que permite ver, mas com baixa visibilidade, mais ou menos como era esse ambiente. E aqui ele é sustentado pelo barro, ele só está de pé por causa do barro. Eu até brinquei, eu fiz um trabalho no ano passado, no MASP, usando os cavaletes de vidro que a Lina Bobardi projetou. Eu não sei se vocês conhecem, é uma base de concreto com um vidro travado por cima. Todas as obras do MASP eram montadas assim. E por uma questão museológica isso foi descartado, mas aquilo é tombado pelo patrimônio. E eu fiz uma pesquisa e voltei esses cavaletes para o MASP, não mais como suporte, mas na frente do trabalho. Então aqui até brinquei que é a Lina Bobardi. Ao invés do concreto, daquela coisa super modernista, sei lá, como se a Lina viesse pro Agreste e tivesse uma inspiração. E aí o monumento é um monumento à vítima, mas é pautado no barro. Acho que é a essência desse lugar todo. O vidro só se sustenta por esses tijolos. E aqui é o monumento ao barro, que é o trancado vivo, mas que na verdade ele não está trancado, né? A parte de trás é aberta, te dá a falsa ilusão. E além disso tem a ilusão de que a placa, eu não sei se chegaram a olhar o trabalho de frente, mas a placa reflete dentro. Então parece que o tijolo está em cima da placa. Quando vocês olharem de frente, vocês vão ver que a placa está aqui, mas o reflexo dela vem para dentro. Tem o tijolo sobre a placa, o inverso da linha. Ao invés dela sustentar, ela é sustentada. Isso não estava definido, tu arrumou isso na hora. Isso, foram coisas que o processo me trouxe, né? Não sei se eu posso chamar de acaso ou não, mas acho que foi essa coisa do fazer, de uma semana aqui, de vem, desmonta, monta. Muita coisa surgiu aqui do espaço, das informações que o próprio fazer foi me dando. Essa coisa do tijolo, essa acho que é a terceira ou quarta montagem do vidro. Ele chegou, era um carpete, aí depois a gente foi para um pneu, depois até chegar no barro de fechar. Isso é muito importante, sei lá, sair do ateliê não com um projeto tão definido. Pô, eu moro no interior de São Paulo, numa realidade completamente diferente. Eu acho que seria um absurdo eu chegar aqui com um projeto pronto, definido, não é assim, vamos colocar, não, tem que ser uma base de concreto. Eu acho que isso foi a influência do lugar, permitindo que o trabalho se transformasse. Sim, nessa troca, com certeza. Posso até pontuar alguns artistas que influenciaram muito no trabalho.
E aqui eu acho que a gente acabou tendo uma conversa muito grande entre o meu trabalho e o do Deison, né? Que tem quase que uma apuração, né? De limpando o trabalho até chegar quase no mínimo, né? De chegar numa placa de vidro que é um monumento. Que não é um monumento, é só uma placa de vidro que está prestes a cair, né? Então, é uma homenagem meio às avessas, é quase um desmonumento. É uma homenagem, mas não sei até que ponto isso vai durar como homenagem, né? Não é uma estátua de bronze fincada numa praça. É mais uma provocação do que um monumento em si. Acho que é mais ou menos isso. Bom, muitos artistas, eles também, os trabalhos eles foram sendo criados aqui. A gente está falando com todo, e essa coisa de a relação com o espaço, a relação do trabalho com a hora da montagem, a relação com o lugar como um todo, a cidade, né? E está sendo bem interessante. Além dos links de um trabalho com o outro, como você falou que foi linkando no Deison, né? Os trabalhos também eles vão se transformando aqui. Eu acho que, pelo menos o que eu vi, me parece que todo mundo se permitiu isso. E que numa outra realidade é muito difícil. Você já tem tudo definido, já fotografado e tudo mais. E aqui eu acho que o espaço e o tempo permitiram que o trabalho se apurasse aqui dentro. Não sei se talvez tenha sido de fato um projeto do Rafael na curadoria, talvez sim, porque foi meio que um consenso. Me parece que praticamente todos os artistas trabalharam por esse caminho. Obrigada. Eu que agradeço. Da fotografia, aquela legenda é a legenda das fichas dos funcionários, onde colava-se a foto, a fotografia de frente com a cabeça descoberta. E essas imagens são daqui. Esse trabalho nunca foi pensado para cá, ele surgiu nessa semana de montagem. E aí tem quase como uma submersão nessa faixa, né? Então eu aproveitei uma faixa que era um incômodo para a maioria dos artistas, de ser uma coisa que, de repente, não uma faixa cinza no espaço que era branco. É quase como se eu tomasse para mim a faixa toda, né? Como se eu justificasse, não, fui eu que pintei a faixa é minha a partir de agora. Acho que teoricamente foi uma coisa imposta, não, vamos pintar de cinza, aí eu venho e imponho, não, agora a faixa é minha. E ficou mesmo, a faixa ficou tua. Porque acho que nenhum outro trabalho, o Marconi ainda tem uma interação ali, mas eu não sei até que ponto ele pensou isso. Mas aqui é, de fato, alinhar. Ficou muito bom. Desse rosto estar coberto por essa legislação, né? Por essa imposição. Ficou muito legal. Vamos lá, vamos. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vamos pegar Pessoas se limpem.